gente! Eu sou a Yesha e eu sou aluna 3005 aqui no CEP 453. E esse é o primeiro episódio do Pode Falar 453. Eu tô aqui com as 3 educadoras do colégio e elas são incríveis. Se apresentem, meninas. Patrícia, diretora-geral do CEP 453, apaixonada nessa garotinha aqui. Eu sou Gisele, sou professora de língua portuguesa, professora de espanhol e orientadora educacional do CEP 453. Eu sou a Vanessa, professora de língua inglesa, professora da Rede de Arte e Cultura e coordenadora pedagógica. Então, meninas, vamos começar o podcast. Assim, vocês vão olhar para a câmera para todos, vocês podem olhar para mim, não tem problema. Então, o maior gafe da prova da vida. Quem começa? Vamos lá. Em prova. Caraca, Sexto ano, ela chega e concluiu que eu não precisava estudar, aproveitei que o professor de geografia nos deixaria usar o Atlas, escrevi tudo no Atlas, na capa do Atlas. E aí, neste dia, alguém avisou para ele que os alunos colavam no Atlas. Aí ele pegou o meu Atlas e fez assim, escolheu outro dia, prendeu a primeira folha. Aí me entregou. Aí eu guardei o Atlas na mochila e entreguei a prova em branco, porque eu não tinha estudado. E isso para mim foi a maior gafe, porque eu não tinha estudado, tudo estava escrito na primeira capa. Me livrei de um 0 por cola, não ganhei uma amostra da mãe, não ganhei um 0 porque eu não tinha estudado, entendeu? Não, você botou lá no Atlas, você não memorizou? Você botou? Não. Não. diretora do colégio de vocês, viu? Você Podia ter falado outra coisa, mas não tem isso. Cara, a minha maior gafe na prova, assim, na vida, era sempre com matemática. Porque eu estudava, não conseguia gravar nada, não aprendia. E chegava na hora da prova, simplesmente chorava. Me desesperava, chorava muito, não conseguia fazer a prova. E eu acho que a professora me passava por pena, porque ela me olhava. Porque só pode ser, porque. Aprovada por piedade. Não consigo ser a prova, minha lágrima. Gente, eu chorava toda a prova de matemática, toda. E assim, eu era boa em todas as disciplinas, mas matemática e química também era meu terror. E aí eu já ficava já nunca sabe que eu choro, mesmo quando eu chorar, eu já passava aquela vergonha já, em creche, com 10, já estava muito sério. Então, você vê que isso foi uma gafe, né? Mas no meu vestibular, e aí eu falo tudo a ver com o tema, né? Eu fiz o ERG, e aí no meu vestibular, na prova discursiva, eram 90 questões discursivas mais a redação. Um dia chovendo muito em São Gonçalo cheio, e eu toda molhada, eu fiz a prova de ônibus, enfim, né? Eu tava toda ensopada, então toda hora eu ia ao banheiro, e eles achavam que eu tava colando. E eu passei por toda aquela vistoria, e polícia, não sei o que, mas não, você é vestibulando, 17 anos. E ele chama a polícia, começa a me revistar e olha tudo. E eu assim, só tô fazendo a minha prova, sabe? Só quero dignidade pra fazer a minha prova. Só que toda hora eu ia ao banheiro, porque eu tava toda molhada. Eu bebo muita água durante a prova, né? Não como, só bebo água. E eu fui revistada com a polícia e tudo mais, não sei o quê. E bota meu nome, olha documento, me olha todo. Eu falei, você pode arrancar minha roupa, mas eu não tô colando. E foi uma situação bem delicada. Não foi uma gafe, né? Porque eu não tava fazendo nada de errado. Mas uma situação bem chata. Passei a mamose. Passei. Gente, eu falei gafe, uma humilhação. Que isso, cara? Pois é. Pesou o clima. Pois é. Pesou meu clima. Se vocês fossem alunas, hoje em dia, vocês seriam aquele tipo de pessoa que fazia organizadinho, fazia resuminho, ou se vira com o que dá? Não, eu seria bem organizada. No Atlas? O Atlas foi meu único vacilo, foi a única gafe na vida, porque eu sempre fui aquela aluna que nem respirava, né? Estava sentada na última cadeira, eu odiava que falasse meu nome, não fazia parte da rodinha, tudo era organizado, na hora, odiava e odeio ser chamada atenção, então
seria essa daí, que não sei. O professor não falaria nem saberia como é, porque eu não gosto. A gente estudou na mesma escola, não na mesma sala, mas a gente estudou na mesma escola. Eu lembro dela adolescente e ela lembra de mim adolescente. Nós éramos duas adolescentes invisíveis na escola, ninguém sabia quem era a gente. Eu seria, por obrigação, organizada, porque com a mente que eu tenho esquecida, eu teria que anotar tudo, eu teria que ter tudo escrito. E eu tenho uma memória muito visual, então eu preciso ver para memorizar, gravar, então eu seria organizadinha também. Eu também. Eu estilo post-it, texto, sabe? Tudo com os pontos os principais. As resenhas, né, que a gente faz, os resumos, desse jeito. Senão também não rola, preciso do visual também. Sou assim, não, gente. Não, meu caderno é basicão. Esse negócio de ficar trocando de caneta, comigo não dá, não, gente. Desculpa. Eu fico assim, ó. Mas você já tá nessa parte? Aí já, tô copiando. Mas você nem terminei. É porque você fica trocando de caneta cada 3 segundos, né? Aí o professor já tá explicando, né? A pessoa tá lá trocando de caneta, ficou Todas as cores, dá não. colorido. Mas dá certo pra você? Pra mim, a cor única dá porque não atrapalha a concentração. Ao invés de me concentrar em coisas específicas, eu me concentro nele um todo. Isso é uma memória cinética. Isso é muito importante. Cinética ou sinestésica? Quando você tem uma sinestésica, acho que quando você reconhece a sua forma de estudar, é ideal. Para mim é escrever. Eu preciso escrever porque eu tenho memória fotográfica. E aí eu preciso visualizar aquilo para poder, né, gravar. E como funciona se eu visualizar. O mental funciona muito bem comigo. Cada um está encontrando a sua forma de aprender, né? Isso é muito importante. Sobre o Enem, vocês acham que ele é realmente, tipo, o chefão final do ensino médio? Quem responde essa? Para mim foi, né, eu fiz o ensino médio em 2004 e ainda não valia para universidades, né, como é hoje. O vestibular das universidades é o Enem. Quando eu estudava não era só uma prova de avaliar o ensino médio. Então para mim foi assim, esse lacinho, essa cerejinha do bolo para poder a gente finalizar. Porque a gente tinha, na época que eu estudava, ter uma boa nota no Enem para ser bem avaliado, né? Então, na verdade, a gente hoje entende que o Enem avaliava a escola, né? O que a gente tem hoje nessa época vai ser falado depois. Mas naquele momento que avaliava o ensino médio era o Enem. Então a gente precisava mostrar que a escola que a gente estudava tinha uma boa pontuação, era uma escola bacana de se estudar, tinha um bom rendimento. Então a gente tinha uma cobrança muito grande por Enem por conta disso. Mas hoje em dia acaba sendo assim, né? A cereja do bolo, né? Antigamente dá para testar a escola, hoje não, dá para testar o aluno, assim, dá para testar o aluno. Então, chegar no ensino médio com o peso de fazer o Enem para entrar numa faculdade, eu acho que causa pânico mesmo, causa nervosismo, e aí cabe a família, cabe a escola, cabe o próprio aluno a se preparar, se acalmar, entender que aquilo ali pode e É possível, né? que é possível. Mas o caminho é esse. Sim. Né? A não ser que você vai para a escola, numa faculdade particular. Eu acho que além de uma autoafirmação de que eu sou capaz de passar, eu também dou muita visibilidade à escola onde eu passei, né? Porque as escolas falam muito isso. A gente também faz isso com muito orgulho dos alunos, né? De que o aluno passou por aqui e conseguiu, né? Então acho que o Enem perdeu um pouco desse significado de avaliar a escola, mas intrinsecamente esse valor ainda continua, porque se o aluno passou é porque a escola fez um bom trabalho, né? Mas aí, mas joga o aluno lá em cima. Sim. O cara que entra na faculdade pelo Enem, sim. A escola que ele estuda, né? É a estrela, né? É a estrela, sabe? É a estrela. Respondendo a próxima pergunta, eu mesma posso responder a próxima pergunta, que é como fazer o Enem passar por isso sem atrativos. Com as oportunidades que a escola dá mesmo, com o simulado do Enem, que a gente fez na escola. Eu, por experiência própria mesmo, já tomei uma surra mesmo, porque foi assustador. A última prova que a gente fez agora foi bem diferente do que a primeira. A primeira que a gente fez, eu fiquei mais tranquila, não sei se foi o tema que foi abordado na redação, alguma coisa, se era uma coisa mais tranquila, mais preparada. Tanto na redação desse tema de agora, que era capacitismo. Eu fui perguntar pra minha mãe o que era capacitismo, ela não sabia o que era capacitismo. Muita gente não sabe. Aí eu falei, ué mãe, você sabe o significado de tanta palavra difícil? Ela,
Eu era pra ser melhor que ela, mas foi nela que eu tomei uma surra. Eu não entendi nada. Nunca vi fazer fatorial com fração, isso misturado junto. Foi assustador. Eu comentei na minha sala e, pô, eu falei, pô, gente, se faz Enem, a nota que você deu agora, ela vai. Você passaria o que você quer? Todo mundo respondeu, não. Então, mas é importante você trazer isso e falar. Acabou de gravar? É importante passar por isso e a gente registrar essa sua fala, porque o que a gente está fazendo aqui como escola é exatamente isso, mostrar para vocês esses pontos onde vocês precisam melhorar. O simulado não é isso, não é para assustar, não é para estar aqui para minha coordenadora, se eu estiver falando uma bobagem, me corrijam, mas o simulado do Enem é isso, é para vocês perceberem, exatamente, preparar para o Enem, entender como é a dinâmica de prova, como são as questões, né, a importância de ter toda essa. Como você fez, né, trazer referências de literatura, como você trouxe para o Coluna de Notre Dame, de filmes. É isso, o Enem, o simulado do Enem que a gente traz para a escola, que é uma coisa que na escola particular a gente vai falar sobre isso aqui no roteiro, não traz essa experiência pautável de vocês estarem em uma prova que é idêntica à prova do Enem, com questões que nunca antes foram trabalhadas. As escolas particulares trabalham no simulado do Enem com questões já passadas. Vocês da escola pública não, vocês estão trabalhando com assuntos novos. Então, de agora. Entendeu? É como se fosse uma prova do Enem mesmo, né? A gente já fala sobre isso mais pra frente, mas eu não quero entrar muito. Mas a ideia, ontem eu participei de uma reunião, né, e foi falado sobre isso, os mecanismos que a escola pública, a escola estadual, tem oferecido para o aluno para que ele tenha um bom resultado nessas provas externas, né, nessas provas do SAEB, nas provas do Enem. Então, é a plataforma, são as aulas, essas videoaulas. Então, assim, tem tido uma preocupação. Tem havido uma preocupação muito grande em prepará-los para esse momento final que é o Enem. Em relação a você estar falando do simulado, né, que você ficou bem assim, deu tilt por conta das exatas. Na plataforma do Enem RJ, que é onde a gente faz os uploads, todos os cartões para serem corrigidos, para você terem esse feedback, lá depois que o seu resultado for divulgado, se você está com dificuldade nas exatas, a própria plataforma vai te criar para você, e essa plataforma sua, né, é onde ela vai criar uma trilha personalizada para as suas dificuldades. Então, vamos supor, você está com dificuldade em matemática e química, ela vai preparar uma trilha com aulas, questões, atividades, só para essas matérias que você teve mais dificuldade. E aonde você teve menos dificuldade, não é que não seja focado, mas é menos focado do que essas. Então, assim, essas plataformas, se você usar de forma correta, ela tem uma gama de atividades que vão te auxiliar onde você tem mais dificuldade. Então, a aula fatorial, que você citou lá, a fração e tudo mais, ela vai trazer aulas explicando como fazer isso, exercícios, questões de Enem anteriores, questões do simulado que você fez, te explicando cada questão. A questão 1 você errou por essa questão, vai ser feito assim, e aí tem tudo isso em vídeo aulas. Então, dá para você, esse tilt transformar em conhecimento, né? Para que você no Enem você não passe por esse mesmo nervosismo que aconteceu lá no seu simulado. Vamos falar sobre as cotas? Vamos falar sobre cotas. As cotas são coisas, tipo, é um assunto que, em si, eles pegam bastante para as pessoas que são do particular, porque eu já ouvi muitas vezes que elas são injustas. Eu estudei no colégio particular do meu jardim 1 até o 9º ano, e mesmo que eu não tenha passado pelo ensino médio, tinha turmas de ensino médio, só que acabou na minha vez. Aí, nisso, falando, né, com o pessoal de ensino médio, falando que, qual faculdade você vai fazer, esse assunto mesmo, né? Porque o meu ano estudava muito sobre isso, pô, vocês vão para o ensino médio, vocês têm que ter um preparo, alguma coisa. Tipo, ensino médio você tem que fazer, Enem treineiro, fazer Enem, né, gente? Vestibular, sei lá. Aí o pessoal começou a falar de cota. Começaram a falar que era algo injusto, que era, desbalanceado. Eu falei, gente, é só para entender mesmo, se você tem dinheiro para estar aqui,
Privilégio assim no meio. Tem gente que tem comida na mesa. E vocês reclamam de uma cota? O que tem a ver? Gente, não tem cabimento. Aí me acharam, não, gente, eu fui apedrejada quando eu falei isso. Fui apedrejada. Fui parar na direção. Tipo, gente, eu só falei, que não é justo. Vocês só estão achando injusto? E, gente, é igual você pegar e falar, conta chapeuzinho vermelho do ponto do lobo. O cara tava passando fome, ele só queria comer. Tipo, é a mesma coisa, só que está sendo contado por um mocinho. Então a história fica diferente. É sempre assim. Então, sobre esse assunto, meus filhos estudaram em escola particular o ano inteiro. E se eles, com a pontuação que eles fizeram, os dois mais velhos, com a pontuação que eles tiveram no Enem, se eles fossem alunos de escola pública, eles teriam entrado numa escola, numa faculdade federal ou estadual. Mas como eram alunos de escola particulares, eles não conseguiram. Entendeu? Então, eu acho que é uma realidade que vale a pena, né, lutar. Vale a pena. Umas pessoas vão falar, se eu seu filho mais novo na escola pública, sim, para ele aproveitar as oportunidades que só tem na escola pública. Eu sou cotista, né? Fiz universidade através das cotas de escola pública na época. Na época do vestibular ainda é, né? Na UERJ não aceitou o Enem, né? Só vestibular próprio. E eu fiz só o UERJ, eu não fiz Enem, no Enem não tinha esse mesmo peso, e eu não fiz outros vestibulares, que era da UFRJ na época e da UF, que tinha mais próximo da gente aqui, né? E aí eu fiz só o UERJ, e eu fiz a UERJ porque eu consegui aquela isenção da prova. E aí fiz a isenção da prova, consegui a isenção da prova, eu era assim, uma estudante bem, assim, uma situação bem difícil financeira, familiar, né? E eu consegui a isenção, fiz a prova da UERJ. E aí, quando eu fiz a prova da UERJ, eu tentei por cota de escola pública e eu vi o mesmo que você escutou, até mesmo na faculdade, eu sofri muito preconceito por ser cotista. Por que eu sofri essa questão? Infelizmente, a universidade pública hoje é dominada por alunos de colégio particular. Né? A gente mais vê nos outdoors da vida são alunos de colégio particular que passam por Enem, né? E vão para as universidades. O mesmo acontece na UERJ. Né? E aí a gente fala de direitos e privilégios. Né? Com certeza, direito à educação todo mundo tem, mas a educação de qualidade, a melhor, a de ponta. A gente sabe que a educação, que a escola particular, ela tem e tende, né, a colocar muito mais alunos na universidade pública. A ideia seria a universidade pública para pobre, a universidade particular para rico, porque pode pagar. Mas a gente sabe que na realidade não é assim que funciona. A universidade pública acaba sendo para aquele que tem mais condições de estudar mais, estudar em outros locais, em outras fontes de conhecimento. E a faculdade particular, muitas vezes, para aquele cara que trabalha o dia todo e à noite ele vai estudar. Que a chance que ele teve de estudar, ele acaba indo para a faculdade particular. Hoje, também com o PET-B, a gente tem outras políticas públicas. Na UERJ, inclusive, tem várias bolsas que a UERJ oferece para os alunos cotistas, entre outros, para que ele consiga se manter dentro da universidade pública, porque não é fácil. Né? E aí, dentro da universidade pública, enquanto cotista, eu tive outros cursos dentro da universidade, para que eu conseguisse ter um ensino como se me igualasse aos outros alunos de colégio particular. Então eu aprendi muito lá dentro e eu tive outras bolsas por ser cotista. Então existiam bolsas de iniciação científica onde somente cotistas podiam participar. Eu estava em todas, porque eu não tinha comunicação com sala todos os dias. Então, toma-lhe bolsa, toma-lhe bolsa, toma-lhe bolsa. E eu fui muito apedrejada, assim como você, porque eu era cotista, porque eu tinha mais oportunidade do que outros. Mas quantas outras oportunidades eles também tinham e eu não tinha? Né? Então, o lugar nosso era para todos, né? Ele precisava aproveitar essas oportunidades enquanto cotista. E aí a gente fala de direitos e privilégios. Eu não tinha privilégio nenhum, mas eu tinha um direito e eu aproveitei todos os meus direitos que eu tinha. Eu fui bolsista desde o primeiro semestre até o último. Né? E foi assim que eu consegui me manter, se não fosse essa bolsa eu não conseguia. Eu não tinha carro importado pagando na beira da UERJ para me deixar para estudar. Eu nunca tive. Eram 2 anos para ir, 2 anos para voltar. E assim eu consegui me formar. E as cotas me auxiliaram muito, porque foram as cotas que abriram portas de bolsas para mim. Então assim, a gente tem que pensar que se a gente vai pensar em educação pública e educação particular, o nível é completamente diferente. Não dá para a gente comparar. Eu tenho uma influenciadora chamada Antônia Braga. Ela foi falar sobre o tema, né? A gente fala de Enem e tal.
o pessoal quase matou a menina, porque ela tem perfume, essas coisas de evento, o pessoal quase matou ela. Gente, era só para saber como era. Eu não vou estudar em nenhuma faculdade pública sabendo que eu tenho condição para pagar uma particular. Eu não vou tirar a vaga de quem precisa. Teve gente que achou bom, né? As pessoas que conseguem. E teve as pessoas que acharam ruim. Que, que você tem privilégio, aí você pode usar dele. Normalmente a gente usa o privilégio sem acabar com o outro, né? Sim. Só que estavam querendo que ela estudasse em uma faculdade pública e tirasse a vaga de alguém que, né, realmente precisa. Falaram das cotas, gente, 300 milhões de reportagens sobre isso. Ai, que a cota, não sei o que, tinha vagas de inscrição, mas elas ajudam muito na faculdade mesmo. Tem uns comentários bem cruéis, eu odiei eles. Vamos lá, a gente já acabou falando sobre as públicas e particulares. Sim, a gente acaba falando e respondendo outras coisas, né? Se fosse hoje em dia, vocês ainda assim teriam feito como vocês fizeram, teriam mudado para particular? Eu, hoje em dia, com a estrutura da escola pública, eu iria optar por uma escola pública. Eu quero que minha filha venha estudar aqui. O filho da minha filha ele já estuda da via exatamente todo esse, né, todas essas questões sociais mesmo, né, as oportunidades também, e eu escolheria a escola particular, com certeza. Eu, diferente da Vanessa, eu na minha época não tinha Enem, não se falava no Enem, era só vestibular, né, não tinha cota, não tinha nada, só a isenção que a gente tinha que gastava mais dinheiro com cópia de xerox para tirar, né, para provar que eu era pobre, e ainda assim às vezes eu não conseguia a cota, porque minha mãe era professora, e aí como minha mãe foi professora, eu estudava em escola particular, mas sem pagar, porque minha mãe era professora, então eu tinha direito a estudar na escola de graça, só que a faculdade não a UERJ, né, os grandes órgãos não entendiam isso. Eles achavam que eu estudava lá e que eu podia pagar para fazer uma prova de vestibular. E por conta disso eu tentei 3 anos e não consegui passar. E aí minha mãe acabou com muito sacrifício tendo que pagar uma escola, uma universidade particular do Luciano. Passei o ensino médio todo ouvindo que o vestibular é a gente para filho de papai. Sim, a nossa realidade era essa. Assim, 95, né? Então, quando eu fui à faculdade, eu já fui decidida a ir para uma particular. Sim. Porque eu não tinha dinheiro para ir na escola, na faculdade. Saí devendo, tá? Faculdade. Quase não consigo pegar o certificado. Porque a gente não tinha dinheiro para pagar a faculdade. E era uma obrigação, porque hoje em dia, se fizer isso, né? Hoje é crime. Aí tinha um mural enorme lá de notas, aí aqueles que não tinham as notas é porque eles estavam devendo. A mensalidade da universidade atrasada. Aí todo mês. A gente é desse tempo. A gente sobreviveu, a gente não tinha época, a gente não tinha estado da criança e adolescente numa época, né, Patrícia? E então, eu cresci, eu fiz o ensino médio sabendo que o vestibular era filho de rico, porque eu não ia para uma escola, eu não ia para a UF, eu não ia para a UERJ, que era para rico. Então, eu decidi ir para uma escola, uma faculdade pública. Mas era assim, todo mês meus pais ficavam sem pagar, né, atrasavam a mensalidade, aí viu o resultado das provas, aí todo mundo corria para o mural, eu nem corria para o mural. Porque os nomes em branco eram os nomes que não tinham pago a mensalidade, estavam devendo. Aí eu falava assim, nota, não tem ainda. Ônibus universitário tinha na nossa época? Não tinha. Isso também não era. No ano seguinte eu me formei, eles botaram o ônibus universitário, tá de sacanagem. Eu ia a pé da Leopoldina até a Tijuca, onde era a minha universidade. Mas o pessoal vai saber onde é. Ela olhou para mim com uma convicção de que sim, da Leopoldina até. Nossa! Distância da Até Leopoldina. aqui, ó. Até a Maracanã, já sei mais exato. É longe. É longe. Já chegou a dar aula em colégio particular? Só curso. O colégio particular teve uma situação só que eu dei, mas foi um pouquinho tempo, eu não sobrevivi a este mundo. Eu sobrevivi. Não, 22 anos numa escola, trabalhando numa escola. não pode ser.
horas por dia para passar? Talvez. Então, eu posso falar da minha experiência, não façam isso em casa, crianças. Ou façam, de repente. Eu era uma aluna que eu prestava muita atenção às aulas. Então eu aprendia ali naquele momento. E eu não conseguia chegar em casa, sentar e estudar, porque eu achava que aquilo eu não conseguia. Para mim eu tinha que aprender na sala e acabou dali e pronto. Só que a minha mãe achava que eu tinha que sentar para estudar. Então eu sentava e ficava ali viajando assim, na maionese, não estava estudando nada, eu estava pensando em outra coisa, desenhando, fazendo. Mas minha mãe achava importante. E a minha filha a mesma coisa. Tanto que eu nem dou pressão nela. Ela senta, faz um resumo em 5 minutos, pronto, mãe, estudei. E ela só tira notão. Só tira 10, 9. É dela. A pessoa puxou a mim. Então também não obrigo a estudar. Mas são casos, né? É porque tem que ter qualidade, né? Quantidade. A qualidade do tempo que você fica ali sentado, lendo, estudando, escrevendo, anotando, contando. Eu gostava de contar a parte importante, me copiava ao lado, pintava a parte importante. Se isso me levasse 15 minutos, 20 minutos ou 1 hora, mas eu estava ali centrada fazendo isso, entendeu? Então não penso na quantidade, não, penso na qualidade daquele tempo que você ficou ali. Pode ser 12 horas, pode ser 2 horas, mas tem que ter qualidade. Tá focado. É desligar o celular, desligar a internet, não ouvir o WhatsApp. Então, é isso aí. No nosso tempo tinha isso. Então, a gente se concentrava bem. Já cheguei a ficar 16 horas estudando direto, só levantando para comer e voltar. Mas por quê? Né? Tem explicação para isso. Também não é saudável, mas tem explicação para isso. Eu tinha que passar na UERJ, era uma questão de honra para mim naquele momento, e eu precisava passar, eu não podia zerar nenhuma matéria. Então eu tinha que estudar para não zerar. Não podia zerar matemática, não era minha área, física não era minha área, enfim, né? Todas as exatas eu não sabia, e eu precisava não zerar. Eu era boa em humanas, linguagem, e exatas a gente passava por, né? Por piedade. E aí eu tinha que estudar. E era uma questão de honra, porque eu seria a primeira pessoa que ia entrar na universidade da minha família. Então, a expectativa da família era a Copa do Mundo, era o meu vestibular, porque eu ia ser a primeira pessoa a entrar na universidade. Porque a minha mãe não tinha o 7º ano, meu pai a 4ª série, faz o e era toda uma expectativa familiar, assim, eu tenho que passar. Então, vou estudar em casa. E aí eu já cheguei a ficar 16 horas estudando. Foi bom? Passei, mas hoje eu vejo o quanto eu me massacrei emocionalmente falando, porque eu precisava disso, né? E aí eu vejo toda uma questão de pressão familiar que vocês sofrem também. Eu sei disso que acontece, mas assim, hoje eu entendo com outros olhos, mas foi uma pressão que eu me coloquei, né? Todo mundo estava com a expectativa, mas a pressão que me colocou fui eu, assim, né? Então eu entendo hoje que eu precisava desse momento, mas hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, com a idade que eu tenho hoje, eu não faria da mesma forma. Com total certeza não faria. Não estudo para as provas. Eu acredito. Só o que pega na aula. Eu prefiro. Pela aluna que você é, eu acredito que sim. Eu prefiro assim. Tipo, a minha mãe, ela é igual. Sempre fica aí um tempinho aí, nem que seja 30 minutos. Eu falo, tá bom. Desenha uma borboleta, faz uma gravação assim, deixa uns desenhos fáceis pra você fazer. Aí faz um coração, faz uma estrelinha. Aí minha mãe, em que momento você estava prestando atenção que você fez isso aqui no canto da folha? Eu falei, pô, no momento que eu não estava prestando atenção, né? Porque isso aqui pra mim não serve. Mas a gente entende também que é uma outra geração, né? Hoje eu consigo olhar minha mãe com outros olhos, era outra geração. Eu não faço isso com minha filha, porque eu acredito e eu sei que ela estuda meia hora, sei lá. Mas é uma outra geração, eu respeitava, ficava lá quietinha, sentadinha lá. Coisas engraçadas sobre a minha vida. A minha mãe, ela sempre me cobrou tirar 8 pra cima. Até o dia que eu achei o boletim dela. Tchau, 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 tchau. Isso é a matéria mais odiada do colégio. Matemática. Oh, é a minha matéria favorita, né? Reprovada. Outra geração. Você tem uma Fabiana na sua vida, tem uma Ana Paula. Quem mais? Professores maravilhosos que a gente tem no ICF, né? Verdade. Eu queria ter tido uma Ana Paula, uma Fabiana. Eu não tive. Eu também conheço a história também. Uma Juliana. Não tive. Vai. A melhor desculpa que vocês já deram ou receberam de um aluno. Ai, gente. Eu quero que vocês deram. Não, cadê? Eu sempre ficava Também não, eu era muito Valentina. Não, juro.
me escondia muito, eu queria ser a invisível. E hoje eu olho pra mim assim na praia e eu vejo que era uma menina muito legal. Eu perdi muitas oportunidades por me esconder tanto. Eu sou totalmente contrária. E isso é ótimo, tá? É uma qualidade sua, não perca. Por isso que eu fico assim escutando pra te incentivando, porque você não pode perder isso. Isso vale ouro. O que vocês fariam se vocês não fossem da área da educação? Eu falei já, né? Ela não falou nada. Ela não falou nada. Ela não falou nada. Fala, Mas eu falei isso mesmo. vai, Eu falei isso mesmo. Júlia, eu falo isso pra todo mundo, assim. Se eu não fosse, já esqueceu, tá vendo? Tudo bem que fala. Ser habilitada no sinal, gente, porque eu não sei fazer nada além de ser professora, juro. Mas assim, eu fui ser professora por opção, né? Assim, é uma coisa que eu amava e amo até hoje, né? Então, se eu não fizesse isso, eu não sei o que eu faria, juro. Porque assim, é vocação, né? Acho que é vocação isso. Então acho que eu venderia barra no sinal. Você queria perguntar uma negócio? Desembaraçadora de pescadores. É tipo isso. Descobri que eu tenho esse dom, talvez. Talvez você possa ter. Ela desenvolveu uma extensão, gente. Vai pegar um negócio. Vai que eu é acho que agora ela Sim. pegou pra ela a opção. Isso seria. A gente tá curioso, cara. É sonho ou é realidade mesmo? Tem sonho, né? Se eu não fosse professora, eu queria ser cantora. Juro. Mas também é um meio invisível, né? Olha que coisa louca, né? Mas eu adoro cantar, eu gosto muito de cantar. Chuveiro. A gente viu um show de janela, sabe? Passar, eu vi um show de janela. Chuveiro. Mas assim, no real mesmo, eu queria ser. Eu ainda vou fazer uma faculdade de fono. Eu gosto muito de fonoaudiólogo. Eu gosto. Comigo você. Ela fala bem, né? Fala. Então, eu antes de ser professora, eu tinha tudo planejado para ser veterinária. Tinha todas as revistas veterinárias que existiam. Cães e Cia, lembra daquela coleção que existia? Eu conheci meu esposo comprando a revista Cães e Cia. Eu tinha toda a coleção Cães e Cia. Desde os 13 anos até quando eu vi que eu não ia entrar na faculdade de veterinária. Porque a única que tinha no município era a Primo Leite, super cara, um absurdo, e aí cheguei lá e vi que era uma realidade que meus pais não poderiam bancar, aí deu uma recuada, né, para casa pensar, de que pode me dar um retorno rápido para que eu então possa fazer a faculdade, e a de veterinária eu não queria, e falei, vou ser professora, porque né, já tinha feito segundo grau de formação de professor, já estava dando aula numa escola como professora de alfabetização, aí entrei na faculdade de pedagogia e me apaixonei. Fiz orientação educacional, né? Eu sou orientadora educacional mesmo formada, é o que eu gosto de fazer. Estou como diretora, mas eu sou orientadora educacional. A gente sabe, a gente vê. Quando eu era professora, assim, eu também tenho formação em orientação educacional, mas quem ensinou na prática, ela tudo. Então, seria veterinária se o custo na época não fosse tão alto. Você falou sobre só pensar nisso. Você não se sentiu sem chão, tipo, pensando que se desse errado? Não tô falando, você deveria pensar assim, mas se desse errado, pra onde você iria? Não tinha como dar errado, não tinha opção, amiga. Entendeu? Não tinha opção. Então, foi assim, eu fui eu terminei o ensino médio, né? Fui fazer um pré-vestibular no SEV, que era um pré-vestibular comunitário que existe até hoje e é muito bom, muito bom. E aí eu fui trabalhar na Casa do Biscoito. Trabalhava na Casa do Biscoito. E aí eu trabalhando lá, eu fiz o vestibular, passei. E o dono falou assim pra mim, como é que vai ser agora os seus horários? A faculdade era integral, né? E aí eu falei assim pra ele, me manda uma hora. Ele, não, eu não vou te perder. E aí eu fiquei trabalhando com ele até 11 da manhã. Eu ficava com ele de 8 às 11 da manhã. E aí ele falava assim, eu não posso perder você, porque eu trabalhava no caixa, era super, né, descolada e tudo. E aí eu não posso perder você. Ele pegou uma outra funcionária para ficar no meu lugar enquanto eu estava estudando, para não me perder, sabe, enquanto funcionária. Ele falou, eu te coloco de gerência aqui, você não pode ir embora. Eu falei, não posso, eu preciso estudar, eu preciso estudar. E assim eu fiz. Então assim, eu não tinha outro caminho, não
havia outro caminho, eu precisava estudar e dar conta daquilo, fazer aquilo valer a pena, porque eu abri mão do meu trabalho, meu primeiro emprego de carteira assinada, então eu não tinha outra opção a não fazer isso dar certo. Eu tinha que fazer dar certo, sabe? Porque quando eu fui fazer a UERJ, eu estava estudando por um curso, né, curso de correspondência, para fazer prova da aeronáutica. E sabe por que eu não fiz a prova da aeronáutica? Porque eu não tinha R$80 para fazer a prova. Por isso eu não fiz a prova da aeronáutica. Eu fiz todo o preparo físico, eu corria na rua, tipo um pai academia. Eu fazia musculação com garrafa PET, com garrafa de leite, de terra. Eu fazia o preparo físico, que era de corrida, na rua. E eu não tive como fazer a prova, que era R$80. Então eu tinha que fazer dar certo. Eu não tinha outro caminho. Eu tinha que fazer dar certo. E assim a gente fez. Né? E aí estou aqui hoje, te contando essa história. Então, é isso. Eu não tenho outra opção. Nunca pensei em outra coisa. Porque se não fosse isso, seria isso. É isso. Ou me levar no sinal. Considerações finais, gente. Vocês deixaram. Eu amei. E amei principalmente a sua iniciativa. Acho que foi Eu maravilhosa. espero que essa conversa, né, mude e o pensamento de muitos adolescentes incentive também muitos adolescentes a correr atrás dos seus sonhos e acreditar que é possível, sim, que tudo é possível, né? Todo sonho é possível. Concordo com as duas. É isso. Obrigada, gente. De nada, amo vocês. Eu quero fazer isso. Obrigada por me dizer a Goiânia bem.